bem? Estamos de volta com mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast do Senac, que é produzido aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e vai ao ar pelo YouTube do Senac do Rio Grande do Sul. Nós estamos no 24º episódio da segunda temporada e hoje a gente vai falar sobre um tema delicioso e quando a gente sente esse cheirinho da água na boca. Mas antes de eu falar do que a gente vai falar, do que é o nosso tema, qual é a nossa temática, eu quero saber quem é que está aqui com a gente. Olá, Denise, tudo bem? Eu sou o Charlie, proprietário da Charlie Bakery e sou padeiro. Olá, Denise. Eu sou a Daiane, eu sou da família Pese Café Colonial aqui de Caxias do Sul. Então, acho que tu já tem uma ideia do que a gente vai falar. A gente vai começar falando de pão, esse produto que é tão emblemático na alimentação do mundo inteiro, praticamente. É um produto que tem aí... Eu fiz uma pesquisa, 12 mil anos. 12 mil anos, e a gente vai falar de onde... do começo dessa história e aonde a gente pode chegar com esse produto que parece simples, mas que não é. E aí, gente, o que é o pão para vocês? O que representa esse produto no negócio de vocês hoje? Bom, vou começar por mim. Eu acredito que o pão, para mim, ele é vida, né? Quando a gente fala em pão, é o alimento mais antigo do mundo, né? Então, toda a religião, toda a cultura, em qualquer canto do mundo você vai ter pão, né? De variadas formas e de diversas formas de se fazer, né? E de se trabalhar com o pão. Sendo ele integral, sendo ele de farinha branca, sendo ele de fermentação rápida ou de longa fermentação, né? Hoje, no Brasil, o pão ele é um atrativo dentro da gastronomia que faz com que as pessoas venham buscar o diferencial, venham buscar um produto diferente. Hoje a gente fugiu daquele tradicional pão francês, né? Que nós tínhamos como base alimentar, né, durante muitos anos, e buscamos um pão, que é o que a gente trabalha hoje na Charlie Bakery, que é o pão de fermentação natural, que aqui na nossa região já existia um pão de fermentação natural que veio junto com a imigração, que com o passar do tempo a industrialização veio e tomou conta, e que hoje a gente está retomando um pouco isso e tentando resgatar um pouco essa cultura de se fazer o pão com uma fermentação mais natural, onde a gente tem índices glicêmicos mais baixos, onde a gente tem uma digestibilidade muito melhor, enfim. Por isso que eu falo que o pão, você consumindo ele, ele se torna vida, né? Ele nos dá muito mais prazer, nos dá muito mais vontade de viver. Concordo com o colega e também quero acrescentar que, para mim, o pão, além da vida, como o colega trouxe, né, muito bem colocado, ele é cultural também e ele nos traz um resgate afetivo, né? Eu, como descendente de italiano, eu tenho na minha memória, e creio que muitos dos que nos ouvem, né, dos que nos assistem, quem não teve a oportunidade de fazer o pão junto com a nona, junto com a avó, né? E, para mim, ele além de ser um alimento, assim, a estar na base, né, da nossa cadeia alimentar, né, da pirâmide alimentar, né, nós também temos esse resgate afetivo através desse alimento. Então, ele não é só um alimento para o corpo, né? Ele é um alimento para a nossa alma também, para os nossos sentimentos. Eu sabia que esse episódio aqui, ele ia dar muita conversa, porque vocês já começaram assim com nota 1000, né? E para o negócio? O que é o pão para o negócio? Olha, no meu negócio ele é tudo, né? Porque a Charlie Bakery veio em função do pão. Eu comecei produzindo pães e veio uma busca imediata desse produto. Nós tínhamos somente a fábrica e dentro dessa fábrica começamos a produzir mais e mais e mais, e chegou um momento onde os clientes diziam: Charlie, precisamos de uma loja. Aí eu fiquei, vamos com calma, vamos aos poucos, vamos fazendo, e veio pandemia. E a pandemia deu aquele boom. Bom, o que faremos agora? Continuei fazendo pão. Eu fazia na minha própria casa, nos fundos da minha casa, onde eu tinha a minha fábrica, e continuei produzindo, e as pessoas iam lá, buscavam o pão na porta, eu só entregava o pão na porta, e eu consegui, então, manter o meu negócio sustentável durante toda a pandemia, né? Eu falo que teve a pandemia, né? Aí comecei a lançar alguns cursos, né, online de pães e de croissants,
durante essa pandemia e teve uma venda muito grande porque todo mundo estava em casa e queria fazer o seu próprio pão em casa. Então, para o meu negócio isso foi muito importante. Passada a pandemia, aí sim, montamos a nossa primeira loja. A Charlie Bakery, hoje, ela foi fundada em 2016, hoje ela está com 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora em abril. E de loja nós montamos ela em 2022, a primeira loja. E desde então é um sucesso contínuo, assim, eu falo, porque as pessoas vão em busca do pão. E hoje eu trabalho com uma linha de pães. A maioria dos meus pães é uma linha integral, né? A linha que eu mais trabalho é a linha integral. E as pessoas vem pessoal de Farroupilha, vem pessoal de Caxias, de Bento, de Nova Bassano, de Gramado, em busca do meu produto. Então, o pão ele é muito importante para mim por conta disso. Claro que hoje boa parte dos nossos produtos também são a confeitaria e a vinoiserie, né, que é um ponto bem importante de destacar também, que continua sendo pão, é um produto fermentado também. Mas iniciou, a minha trajetória profissional iniciou nessa base do pão, né? A Charlie Bakery iniciou por conta do pão. Então, o pão para mim é muito importante no meu negócio. E para nós também, lá na família Pese, como somos um café colonial, nós temos então o pão, né? Ele figura entre todos os itens que nós temos, são mais de 120 variedades, mas ele está lá, ele não poderia deixar de estar junto à nossa mesa, né? De novo, trazendo o resgate afetivo, imagina nós, né, como uma família italiana e não ter o pão dentro do café colonial, né? Então, ele figura lá entre as variedades, ele serve de base também para outras receitas. E hoje, quem não gosta de uma excelente sopa de agnoline, como nós temos lá no nosso café colonial, com um pãozinho caseiro, né? Uma brusqueta, né? Com um alhozinho. Então, ele é, sim, um dos ingredientes principais e faz parte do nosso café colonial e não poderia ser diferente, né? Além do pão colonial, que a minha mãe faz, tem também o pão de milho, que ela faz também. Tem pão integral, que a gente oferta também lá no nosso estabelecimento. Então, nós temos algumas opções, né, desse alimento maravilhoso, que não poderia deixar de fazer parte do nosso trabalho. Eu acho que falando um pouco sobre o pão colonial, também é importante a gente, falando sobre essa questão cultural, é muito interessante. Eu fiz alguns estudos, né? Meu doutorado eu fiz em microbiologia na base da fermentação natural, e o pão colonial era feito com fermento de batata, né? Que eram como as avós faziam. Minha avó fazia dessa forma. Até a semana passada minha tia mandou uma foto, era da minha avó, do lado do forno, a lenha que ela tinha. Isso me remete muito. Eu sempre falo que eu gostaria muito de transformar o pão colonial em um DOP, uma denominação de origem protegida, porque o ato de se fazer o pão colonial é nosso. O ato de se fazer é nosso, regional daqui, porque os imigrantes vieram para cá, tiveram que se adaptar a uma nova vida, né? E conseguiram, em cima disso, criar um produto, né? Ele vem de uma origem muito parecida com os pães italianos, é o modo de se modelar, e nós temos um processo de se fazer, né? Utilizar o fermento de batata, que é um fermento que não é utilizado em outros lugares do mundo, né? Somente aqui nós utilizamos. Utilizar a palha de milho embaixo para se colocar no forno para que não se queimasse o fundo. Usar a vassourinha para varrer o forno, aquilo que se chama alecrim do campo, né? É uma planta que é uma planta nativa aqui da região, então que se utilizava para varrer o forno, aquilo já dava uma complexidade aromática incrível para o forno, né? Então varria-se o forno, colocava o pão, assava o pão, logo depois entravam os biscoitos, porque era tempo de cair a temperatura do forno. Então tudo isso tem um processo de se fazer, né, natural, que se fazia e que está se perdendo um pouco, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje trabalham com a fermentação do pão colonial com uma fermentação biológica, não que isso esteja errado, é uma coisa uma atividade mais prática, mas aí você começa a perder um pouco de sabor, começa a perder um pouco de durabilidade, shelf life, que a gente chama, né, que é o tempo de prateleira do produto. Então a gente acaba perdendo um pouco isso, sabores, enfim, né, desse produto. E as nonas, querendo ou não, estão partindo, né? E o ato de se fazer isso está se Sabe sumindo. que a gente fez 2 episódios com esse foco.
Nós fizemos sobre o galeto, sobre o nosso galeto. Então, foi um episódio maravilhoso. A gente pegou todo o histórico para realmente transformar fazer esse resgate histórico. E o do queijo também fizemos, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que tu tem que fazer. A gente tem que apoiar, eu acho que... Isso é muito importante. Nós, na Charlie, hoje nós trabalhamos com o pão colonial que a gente faz. Até algumas épocas a gente faz as colombinas, né? Que eram as pombinhas que as avós entregavam para os netos nas datas comemorativas. Então, a gente costuma fazer, a gente trabalha ainda o nosso pão colonial com o fermento de batata, né? Para manter isso. E o ano passado eu estive numa feira de panificação, que é a FIPAM, é a maior feira de panificação da América Latina, e apresentei isso em uma aula, né, dentro da FIPAM, o nosso processo de fazer. Então, eu levei vassourinha, levei palha de milho, levei, né, o fermento de batata e... Fez o pão raiz nosso. Fiz o pão raiz e foi incrível. Estava acontecendo o Campeonato Mundial do Pão também lá, né? E tinha as equipes, né? Tinha a equipe da China, a equipe da França. E quando eu percebi, eu estava dando a aula aqui e os professores da China e da França, eles estavam assistindo a minha aula e vendo o processo como eu estava fazendo o pão, né? Porque hoje em dia a gente busca aquela padronização, aquela coisa mais montadinha, aquela coisa mais alinhadinha, e eu fui lá e fiz o contrário. Eu fiz um pão raiz, um pão, né, todo retorcido. Ele não tem alvéolos, porque às vezes pro padeiro, assim, o orgulho é você abrir o pão e ter os alvéolos ali, né? Alvéolo não traz dinheiro, o que traz é o sabor do pão mesmo. Então, você corta aquele miolo fechadinho, compacto, assim como o pão colonial tem que ter. E aquele salto de forno que ele precisa ter. Então, foi bem interessante, assim. Depois eles vieram, me parabenizaram pelo que eu estava fazendo, porque isso é mostrar um pouco da história. Verdade. Sabe que nós lá na família Pezzi, nós temos um projeto para resgatar, inclusive, essa questão, né, da cultura, né? Ou não só o resgate, mas também dar luz, né, para quem não tem essa oportunidade ou quem não conhece. Não conhece, né? Porque, como a gente falou no início, as nonas estão indo, né? E então cabe a nós que amamos, né? Esse trabalho, enfim, a gente não deixar ele morrer. Nós queremos montar, né? Então, um forno como era feito antigamente e ali fazer oficina de pães. Maravilhoso. Quem sabe, né? Dá para fazer um projeto uma aí bem... né? Com certeza, é bem possível. Sabe que a gente fez, ano passado, nós trouxemos para a abertura do nosso ano letivo, o Claude. E ele fez um aulão aí para a comunidade. A gente fez ali no Világio, né? Então foi aberto. E quando a gente conversou com ele sobre o que seria abordado, a gente falou que para nós era muito importante a valorização da regionalidade. Então, que a gente tem essa pegada de valorizar o que é nosso, de fato. E mandamos vários queijos para ele, fabricados aqui dentro do nosso processo. E ele escolheu um determinado queijo e ele recriou uma receita francesa com o nosso queijo, para mostrar a versatilidade do produto que é produzido localmente. E aquilo deu uma visibilidade para aquele produtor específico. E eu vejo que nos negócios de vocês, mesmo sendo tão distintos, eles têm esse ponto em comum, que é uma tendência na gastronomia de valorizar o que é regional, valorizar o que é cultural, dar luz realmente a essa forma muito típica de fazer, porque isso é o diferencial competitivo. Exatamente. Isso é o que agrega valor. Isso é o que torna o produto de vocês único. Diferenciado. Que dá realmente torna único, de fato. Tá? Então, eu queria que vocês falassem para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, como que vocês chegaram nesse produto de vocês. Porque a gente já falou um pouquinho do que vocês fazem, do negócio, mas eu queria que vocês falassem assim, da concepção realmente da entrega do produto, da construção do produto ou serviço. A família Pezzi, ela nasceu, né, de uma necessidade.
não muito diferente de tantos outros negócios, né, que a gente tem, né, no nosso município, enfim, vamos expandir no nosso país, né? Então, nós tínhamos a necessidade, depois de um período negro que passamos, né, por conta de um negócio não muito bem sucedido, e houve a necessidade, então, de seguirmos, né? De se reinventar. De se reinventar. Então, meu pai tinha essa propriedade rural, onde hoje acolhe a família Pes e Café Colonial, aqui em Caxias do Sul, no distrito de Vila Cristina. E aí, naquela propriedade, se tinha um outro produto, né? Aí eu olhei para aquele espaço, né? E para tudo que ele representa dentro da nossa família, porque a propriedade já está na família há mais de 70 anos, veio do meu bisavô, que passou para o meu nono, né? Do meu bisnono, que passou para o meu nono e passou para o meu pai. E futuramente, quem sabe, né? Espero que passe para mim também. Eu olhei e vi ali um potencial, né, naquele espaço. E naquela ocasião, o meu pai disse, com essas palavras: mas tu é louca. Quem tu acha que vai vir aqui no meio do mato comer? E eu disse, vai dar certo, pai. E aí nós nos aventuramos, né? No primeiro momento foi uma aventura para nós, embora os meus pais sempre tiveram trabalhando no ramo da gastronomia, mas pode ser tudo muito parecido, né? Ter um restaurante, ter uma cafeteria, um shopping, como a gente já havia tido em outra oportunidade, mas ter um café colonial era uma coisa nova para nós. E então, de uma necessidade, nasceu a família Pes e Café Colonial, e estamos aí agora em março, dia 8 de março, nós faremos 7 anos. E vida longa, né, a esse negócio, que traz a gastronomia como agente que modifica, né, as vidas, né, das pessoas. Sabe que a gente fez um episódio com o pessoal de Galópolis. Então, abordando justamente como dar luz a uma cultura através da gastronomia daquele local, a gente modifica o entorno, a gente realmente dá sustentabilidade para toda uma cadeia de pessoas e de negócios que tem ali, e traz pessoas de fora através do turismo, como isso dá uma visibilidade diferente para aquela comunidade, né? E eu acho que lá em Vila Cristina é mais ou menos a mesma, é um reflexo, né? Sim. A gente tem ali pontos um pouco distantes fisicamente, mas que tem o mesmo penso, né? Uhum. A mesma estratégia de negócio. E tanto um negócio como o outro traz público de fora, né? Porque tem pessoas que vêm de outras cidades para consumir contigo. Sim, muito. E aí, conta como é que surgiu, então. Porque, na verdade, a gente já falou, já iniciou esse assunto, mas eu quero que tu fale como que surgiu, como que saiu do pão e o que são os outros negócios hoje. Tu já deu uma palhinha, mas... Sim. A Charlie, ela surgiu, como eu disse, né, dos fundos de casa, também depois de uma frustração no negócio. Eu tive restaurante durante um tempo, um restaurante totalmente contemporâneo, menu degustação. Inclusive, trabalhei com o Claude, né, no Rio de Janeiro. Fui aluno do Claude, né? Eu amo ele de paixão. Acho que é bem isso que ele traz. Ele pega o produto brasileiro, transforma na identidade francesa dele e cria. Então, eu sempre tive essa gana de fazer. Estudando o mercado de Caxias, eu percebi que existia a necessidade de um produto diferente na área da panificação. Eu sempre adorei panificação. Mesmo com o restaurante, eu já trabalhava com os pães dentro do restaurante, com a fermentação natural, enfim. E o pessoal queria comprar o pão a toda hora. Eu falei, um dia eu ainda vou ter uma padaria. Minha esposa confeiteira. Quando nós decidimos fechar o restaurante, veio a ideia de montar a Charlie Bakery. Passando-se os anos, começamos a estudar mais e mais, veio a paixão pela Vinocérie, né? Que Vinocérie são os croissants. Fizemos viagens para a França, estudamos, passamos dias comendo 4, 5 croissants de padarias diferentes e imaginando a nossa no Brasil. E aí começa a complicar. Farinha, que tipo de farinha eu vou trabalhar? Que tipo de manteiga eu vou trabalhar? E aí o mercado começou
a ter essa revolução e começou a conseguir produtos de extrema qualidade. Hoje, eu posso dizer que eu consigo uma farinha de extrema qualidade produzida no Brasil para produzir os pães, porque os pães precisam de uma farinha com índice proteico mais alto, enfim. Manteiga. Não que a nossa manteiga seja ruim, mas a nossa manteiga é uma manteiga gorda, é uma manteiga com uma gordura acentuada. Para o croissant isso não é interessante. O ideal é 82% de gordura para que a gente consiga uma manteiga maleável, para que você consiga trabalhar o folhado. Enfim, fomos trabalhando e conseguimos hoje um produto que as pessoas falam: Charlie, eu pude ir na França e o teu croissant não perde por nada. E vejo as pessoas dizendo assim: nossa, Charlie, como é legal. Eu fui viajar, comi um produto lá e saber que eu tenho isso do lado da minha casa. Isso para mim é muito legal. Sem perder o lado autoral, o né? lado autoral. Porque é um produto que tu te espelhou, Espelhei, mas é o teu produto. Mas é o meu produto, isso mesmo. Dentro da Charlie, tudo que nós vendemos somos nós que produzimos. Ou seja, eu não tenho nenhum produto terceirizado. Então, eu desenvolvo todos os produtos. Geleias, conservas, biscoitos, croissants, pães, doces. Tudo somos nós que produzimos. Até a pasta do pistache, eu compro o pistache e eu mesmo faço a própria pasta do pistache porque eu quero ter o meu sabor. Então, as pessoas vêm por causa dessa identidade, eu acredito, porque onde eles vão consumir isso é só na Charlie. Então, muitas pessoas pedem: tem como eu conseguir comprar o teu produto para revender? A gente tem um leque de produtos que a gente atende CNPJ, a gente atende, tem croissants, eu atendo a rede Lugano de chocolate, a gente atendo, né, umas redes, mas não é o mesmo produto que é da Charlie, né? Porque o da Charlie é só ali na Charlie mesmo. Então, as pessoas vêm porque antigamente o ato de ser colono era sinônimo de vergonha. Era um sinônimo de vergonha. E hoje é valorização. E hoje é valorização. Né? Diferente do imigrante alemão, que sempre preservou, que sempre manteve, que estuda o alemão desde as crianças no colégio, estudam alemão, porque tem isso como uma questão de orgulho. Isso. O ser colono era sinônimo de vergonha. Quando eu montei o restaurante, usar um queijo colonial, as pessoas falam: não, eu não vim aqui para pagar o que eu estou pagando para comer queijo colonial. Eu quero um queijo tipo brie. Tipo brie. Né? Não é nem um queijo brie, é um tipo brie. Eu falei: olha, desculpa, mas... né, você está comendo algo que você está se enganando. E as pessoas não entendiam isso. Eu tenho um salame aqui, esse salame é maravilhoso, ele é feito por um produtor aqui da região, com todos os processos, cuidados e tal, não sei o quê. Eu não quero esse produto. Então, eu sofri muito com isso, porque, assim, eles falam: não, isso eu já comi, eu como aqui, eu como ali, eu não quero mais esse produto. Então, eu sofri muito com isso. Então, o que eu comecei? Eu comecei a buscar uma identidade que fosse minha, que aparentasse. Um exemplo, Claude. Tem a cultura francesa com usou o queijo serrano, então eu usava de técnicas francesas com os produtos nossos para conseguir ter essa valorização. O pão que a gente faz é um pão, hoje é um estilo, maior parte do pão de fermentação natural no Brasil, ele é feito como o estilo californiano, né, que é o sourdough. É um estilo de pão californiano. Não é estilo francês, nem o estilo italiano de fazer pão de fermentação natural. A não ser a baguete, a ciabatta, a focaccia, ok. Mas o estilo sourdough, ele é o mais popular hoje no Brasil de pão de fermentação natural. Né? Que também foi uma adaptação. Né? Que foi uma adaptação dos europeus que foram para os Estados Unidos e que transformaram esse pão de fermentação natural. Então, foi se criando uma identidade. A Charlie foi se criando uma identidade em função disso, em função de buscar técnicas de lugares distintos e tentar utilizar de produtos nacionais e produtos regionais. Então, hoje a gente tem as frutas que a gente busca: framboesa, mirtilo, amora, essa época maravilhosa. Então, a gente traz tudo aqui de produtores da região. Antes de tu concluir, essa validação do fornecedor, eu acho que é importante que vocês falem como que vocês validam esse fornecedor, tá? Não, eu te cortei porque eu sabia que tu ia entrar no fornecedor. Claro. Então, só para fazer essa questão da validação. A gente começa conhecendo o fornecedor, conhecendo o local onde ele trabalha, a maneira como ele trabalha e o tipo do produto, né? Se é um produto mais ácido, se é um produto mais doce, se é um produto mais... E para aquilo que eu necessito, né? Para aquilo que eu necessito. A manteiga, eu não consigo ter... Hoje tem um fornecedor de manteiga
nacional que está fazendo várias manteigas moldadas para croissant nacional, que ele disse: Charlie, tu tem que consumir o meu produto, tu tem que pegar um produto. Eu falei: não quero teu produto. Por quê? Porque eu não acredito no produto. Então eu tenho que acreditar no produto. Para mim, comprar o produto eu tenho que acreditar nele primeiro. Eu tenho que testar o produto, ver se ele se adapta ao que eu preciso e se realmente ele entrega aquilo que ele está oferecendo, né? Não adianta a gente dizer assim: é maravilhoso ter o produtor regional, mas se ele não entrega aquilo que eu preciso, que é aquilo que eu acredito, Não é só por ser não regional, é só por ser que regional vai... que a gente vai ficar com ele, né? É que existe um cuidado muito grande, eu creio que também o colega olhe para isso, né? Já percebi que ele olha para isso, que existe algo que não tem como você abrir mão, que primeiramente é a qualidade, né? E segundo, que você precisa ter uma rastreabilidade também, né? Então, o nosso fornecedor, ele precisa ter este cuidado também. São coisas que envolvem até principalmente questão sanitária também. Então, existe a questão da qualidade, existe a questão de se serve para isso, né? Se está dentro da minha proposta e se é seguro também para que eu utilize, né? Que isso vai se misturar, vai se fundir, né? Conhecendo ele, conhecendo o local onde ele trabalha, você sabe se você pode ou não, né? Exatamente. E isso não está ligado a ser daqui ou daqui ou de acolá, né? Claro que a gente sempre prioriza, né? Nós, pelo menos lá na Família Pés, a gente prioriza o fornecedor local, mas ele também tem que estar adequado, né? Nós produzimos, nós temos uma horta orgânica, né? Onde a gente produz boa parte daquilo que a gente consome. E o que a gente não consegue produzir, a gente busca, sim, fornecedores locais, né? Damos preferência. Isso também na questão de bebidas, vinhos e sucos, onde a gente serve também. Lá no café também a gente dá esta preferência para o produtor local, para o vizinho. A gente fortalece o ecossistema, né, da comunidade desta forma, né? Então, é viável e é economicamente saudável para todo mundo, né? E antes, quando você fizeste a pergunta, né, de atrelar a história, na emoção esqueci de citar, né? Não posso deixar de citar minha mãe, que por causa dela, por conta das mãos abençoadas dela, né, que aprendeu com a minha nona a fazer o pão, naquele momento, né, que nós estávamos nos vendo numa dificuldade financeira muito grande, ela fazia pães para vender e foi daí que a gente teve a ideia do Café Colonial, né? Olha, a gente tem um espaço, nós temos aquela propriedade, a gente pode então usar, né, o teu talento, né, para também estar trazendo o café. Isso. E outro ponto que eu quero citar é, utilizando de produtores regionais, isso vai gerar uma economia na região, né? Porque eu acho que tanto no meu negócio como no teu, é ganhar dinheiro. Sim. Né? É ganhar Com dinheiro. certeza. Então, a gente está aí para montar um negócio, não por bonito. Isso, não somos Não, filantropia. a gente quer trabalhar que tenha público, que o público frequente os nossos estabelecimentos e que essa economia gere para todos, né? Tanto para mim, quanto para o produtor, quanto para o cliente que vai comprar. Exatamente. Que se todo mundo estiver ganhando, a gente aumenta o consumo para todo mundo. Porque querendo ou não, hoje o nosso produto, pelo menos na Charney, ele ainda é um produto seletista. Né? Ele não atende um público muito amplo, ele atende um público mais seleto. Por quê? Porque eu tenho um custo mais alto para produzir meu produto. Mas esse é o teu negócio. É o meu negócio, né? Então, eu tenho que buscar um produto legal, que eu consiga ter uma precificação boa, que eu consiga colocar isso na minha gestão e eu consiga reverter isso para o cliente e o cliente consiga pagar, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar dentro do negócio. As pessoas esquecem um pouco da gestão do negócio, da gestão da gastronomia, né? Eu acho que isso é bem, bem importante, a gente pensar. Quando a gente cria um estabelecimento, quando eu crio um produto, eu penso também nisso. Minha esposa, principalmente. Eu sou mais o genioso, eu quero falar da criação. Eu sou mais maluquinho, que vou criando as coisas. Tu é o artista. Né? E aí, eu vou... Em cima disso, eu falo, pode ou não pode? Ah, vamos, pode. E aí a gente vai. Né? Não pode, tá pirando já. Volta pra terra. E assim vai. Então, eu acho que isso também é importante a gente destacar. Então, quando a gente tem
um auxílio de produto, de produção, e a gente consegue, em cima disso, gerar uma economia e fazer com que o nosso negócio seja um negócio de sucesso, isso é maravilhoso. É verdade. E essa questão de posicionamento, né, de mercado, que é, enfim, né, tu tá entregando um produto para quem pode, hoje, no momento, consumir o teu produto, né? Não tem nada de errado com isso, né? E muitas vezes eu percebo lá no café que o nosso ticket médio também ele é um pouco alto, né? Enfim, a gente também atende um público mais escolhido, assim, mas nós percebemos, e é gratificante, quando chega alguém que tu percebe que fez uma economia para vir lá e consumir o teu produto. Então, eu creio que da mesma forma, né, quando alguém chega, que é a primeira vez que consome, talvez nunca teve a oportunidade de estar consumindo um produto diferenciado, né, com todo esse cuidado, com todo esse estudo que tem, né, esse resgate, a pessoa ela não está consumindo apenas o teu produto, né? Ela está vivendo uma experiência. Isso aí, uma experiência, né? Que é uma, junto com a regionalização, é uma outra grande tendência, né, no mercado da gastronomia, que é agregar a experiência. Exatamente. Então, trabalhar a regionalização, trabalhar a experiência. Mas vamos falar um pouquinho de cardápio. A gente sabe que tu tem um cardápio, que a tua questão tu tem um produto, né? Que é o café colonial. E dentro do café colonial, tu tem vários itens. Isso. Mas como é que é a sazonalidade, a rotatividade dos produtos dentro deste cardápio aí? Como é que... Nós temos uma questão muito curiosa, que me pegou assim pelo número. Como você mesmo colocou, é um produto e dentro desse produto a gente tem uma diversidade de mais de 120 variedades, né? E dentro dessas 120 variedades nós temos a questão não só do pão, né, que é o nosso protagonista hoje da nossa conversa, mas a gente tem também a sopa de capelete. Aí você pensa que nós estamos numa época de verão agora. E aí seria natural a gente imaginar que as pessoas não vão querer. Exatamente, que o consumo fosse diminuir. Não. As pessoas comem, né, esse produto o ano inteiro. Então, a gente percebe que no nosso negócio não existe essa questão da sazonalidade. Existe sim, um final de semana consumiu mais torta Marta Rocha do que Apfelstrudel, né? Sim, isso existe, mas não é uma... Tudo a gente está falando aqui de massa, de produção com farinha, né? Isso, exatamente. Mas nós não vivenciamos tanto essa questão, né, da sazonalidade de produto dentro do nosso negócio. O que a gente procura é trazer algum ingrediente de época. Por exemplo, quando a minha mãe faz a cuca. Agora a gente está com nossa cuca de uva. Exato, né? O italiano ama a cuca de uva, né? Com nata. Com nata de preferência, né? Quando a gente não tem mais a uva, a gente troca o ingrediente, a base continua a mesma, a cuca, né? Aí chega a época, meu pai tem um pomar de cítricos orgânico, né? Chega a época das bergamotas, faz uma geleia de bergamota, faz a cuca com geleia de bergamota ou de laranja, também que a gente também tem as laranjas. Se foi essa fruta, aí a gente vai fazer a cuca de salame com requeijão. Então, nesse sentido, sim, né, a sazonalidade dos ingredientes, mas não de um consumo de este ou aquele produto, né, daquela variedade dentro do café colonial. E para ti, como é que é a criação? Já que a gente está falando dessa parte do artista, do criador, do criativo. Bom, eu passo o meu trabalho hoje criando, né? Basicamente, o trabalho da Charlie hoje, da Charlie, é criar. É fazer, buscando sempre a inovação, porque dentro da Charlie o pessoal busca a novidade. Então, sempre tem que ter algo novo. A gente trabalha com menu sazonal, principalmente nos almoços. A gente trabalha com almoço também. Na verdade, assim, não é um almoço. A pessoa vai e come a hora que ela quiser. Das 11h30 até as 7 da noite, os pratos estão à disposição, porque eu percebo também que o mercado caxiense, às vezes, é muito de buffet aquilo, chegou 2 horas da tarde e não tem mais onde almoçar. Então, é fato. Então, a gente trabalha com esses pratos durante o dia todo. Então, a pessoa vai lá, ela pode encontrar um ravioli, ela pode encontrar... Me lembra o que foi que tu serviu pra gente lá no lançamento do Sálvia? No lançamento do Sálvia. Dentro da Charlie, a gente faz, já falando de farinha, né? A gente criou
junto com os meninos que trabalham comigo, a gente criou o Ravioli del Plin. É um ravioli tradicional italiano e nesse evento do Sálvia, a gente fez ele com molho de manteiga e sálvia e licor de amaretto. Sensacional. E licor de amaretto, Então, a gente trabalha com 2 raviolis lá, um de moranga com ricota de búfalas e ervas e a massa de espinafre, e esse tradicional de carne com o molho de manteiga e sálvia. E dentro dos almoços, a gente cria pratos conforme a estação do ano. Agora no lançamento da primavera, a gente fez um evento que a gente fechou a rua, então em parcerias com outros estabelecimentos ali do entorno, a gente fez um aulão de yoga, né, com vários produtores, né, tanto de floristas, como produtores de cafés, produtores de kombucha, produtores né, e a própria Charlie, a Terrissa, que é uma loja que tem na frente também, que iniciativa da Karina, que fez, a gente fez um aulão de yoga e movimentou muita gente. Em 2 dias nós vendemos todos os ingressos, né, e movimentamos e fizemos o lançamento. E aí lançamos o cardápio de primavera da Charlie, onde a gente lançou o prato de cuscuz. Então a gente tem um cuscuz com legumes e a pessoa pode escolher a opção da proteína. Então toda a estação a gente vai inovando com pratos na parte dos almoços e, obviamente, que os folhados e os recheios também mudam. Agora a gente está na parte do calor, apetece mais os cítricos, apetece mais as frutas, né? Frutas vermelhas. Aí quando a gente entra pro inverno, aí o pessoal já quer mais aquela coisa mais acolhedora, quer um chocolate quente, ela quer um doce à base de café, ela quer algo assim um pouco mais... Então eu tô sempre buscando trabalhar isso dentro do menu conforme a estação. Isso gera uma procura. A nossa sopa no pão, ela é um produto que o pessoal busca muito, né? Principalmente no inverno. Então, começa a esfriar, o pessoal já começa, tem sopa no pão? Tem sopa no pão? E aí começa a vir as pessoas em busca da sopa no pão, que é algo tradicional, que se fazia muito, né? Antigamente, servir a sopa no pão, e que também acabou sumindo, e eu fui lá e busquei um pouquinho de volta isso, e a gente serve, um pãozinho italiano, né? Mais ou menos de umas 300 gramas, e a gente oferece 4 opções de sopas cremes para as pessoas poderem consumir. Então, eu acho que a sazonalidade, ela vem a favor da nossa venda, né? Não adianta eu manter um produto intacto lá e sempre tentar vender a mesma coisa que não vende. E a gente começa a perceber pelo fluxo de... Não é saudável para ninguém, na verdade. Nem para o negócio, nem para o fornecedor, nem para o cliente. E a utilização do produto te torna mais em conta. Então, por exemplo, agora eu estou na época das frutas vermelhas. Se eu trabalhar frutas vermelhas no inverno, acabou para mim, porque eu vou pagar a fruta importada, vou ter que pegar fruta importada e vou ter que gastar uma fortuna em frutas. Não, e todas as frutas agora, elas estão sensacionais, elas estão muito saborosas. Com sabor, né? Então, eu acho que trabalhar isso é muito importante. É muito importante para a gestão do negócio. Sim. Sabe que nós, por conta do modelo de negócio, nós não temos tanto essa mudança do cardápio, porque o nosso público, ele se apresenta de uma forma muito ampla. Imagine que nós, como Café Colonial, nós temos na mesma mesa sentado o nono, o filho, o netinho, né? Então, geralmente são mesas grandes, né? Mesas de 10. É a família inteira, 12, né? 15, isso, exatamente. Grupos de amigos com gostos muito variados. Exatamente. Então, isso não que eu veja com um olhar negativo, muito pelo contrário, né? Ele nos permite trabalhar assim com essa amplitude, né? De variedades. Mas dentro desse universo, né, de 120, 130 variedades, eu já não tenho mais para onde correr muito, né? Então, nós acabamos ficando sempre com um cardápio daquela forma. E as variações dos sabores. Isso, né? Daquilo que a gente falou lá no início, né? Traz, então, troca o cítrico pelo salame, enfim, né? Mas no nosso caso, né? Não é tão ruim essa falta de mudança, assim, de variedades, né? E você faz uma adaptação para que durante o ano todo você consiga ter aqueles produtos de um produto de qualidade num preço acessível que você consiga trabalhar. É, isso aí. Entregando as 120 variedades dentro do produto. É isso aí. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês que quem está nos acompanhando com certeza tem curiosidade para saber, que é time, equipe, gente. Como é que vocês lidam com essa questão? Para nós no Senac, o nosso objetivo é formar pessoas, né?
mudar a vida das pessoas através da educação, é realmente formar o melhor profissional, e a gente aqui na Serra tem essa característica, essa vocação, é um vocacionamento nosso, formar pessoas para a área da gastronomia. E a gente sabe que é um mercado em constante expansão, e a gente está numa região onde existe... É a 14ª maior economia do país, né? Então, a gente está aí na 2ª maior cidade do estado. E a gente não tem tanta mão de obra. Tá? Como é que vocês lidam com isso? Justamente porque a gente está numa área muito industrializada, né? Que absorve grande parte dessa mão de obra. Como é que vocês lidam com a retenção dos talentos do time de vocês, a formação do time de vocês? Porque quem está nos ouvindo são pessoas que têm interesse em, provavelmente, investir na área da gastronomia e talvez trabalhar fortemente com a área do pão, né? Sim. Eu percebo hoje um movimento, né, que começou já há 2, 3 décadas atrás, mas que ele ganhou força agora na última década, dessa questão, então, da gastronomia, né, realmente como agente de mudança, né, principalmente aqui na nossa região, e muito isso puxado pelo turismo, né, nós não podemos negar que o turismo tem um papel, né, fundamental nesse momento. E isso é importante, né, no meu olhar, porque até então, me corrija se eu estiver errado, eu percebia que as pessoas elas tinham um pré-conceito com relação a trabalhar, né, no backstage de uma cozinha. Eu vou ser um auxiliar, ou eu vou ser trabalhar na lavação, enfim, né? As pessoas tinham um preconceito, né? Hoje eu já percebo as pessoas muito mais interessadas, muito mais engajadas e vendo isso realmente como, né, uma profissão que é linda, né? E elas estão se dando a oportunidade, buscando se qualificar, o que isso para nós é muito importante, porque a gente precisa, né, que a mão de obra chegue qualificada para a gente, ou que a gente se disponha, então, a qualificar essa mão de obra e reter, né, as pessoas que realmente têm esse interesse. Mas eu não posso negar que ainda existe uma dificuldade, né, de se encontrar pessoas qualificadas e que elas queiram. Mas eu percebo também, ao mesmo tempo, uma mudança e muito também, né, que vem por conta do próprio Senac, né, que também impulsiona as pessoas a buscarem essa qualificação. Esperamos que continue, né, que as pessoas continuem dessa forma buscando. Bom, eu fui professor por muitos anos, fui parte da equipe do Senac também por anos, e hoje eu tenho uma rotatividade muito baixa, né? Falando, graças a Deus, a minha rotatividade de funcionários é muito baixa. A gente está agregando mais do que perdendo, né? O público que busca trabalhar com a Charlie busca um pouco essa questão do aprender, né? Então, é um pessoal interessado em querer aprender. Que é muito nichado, né? Então o pessoal já sabe que tu tem essa expertise e vai buscar, né? Vai buscar isso. E muitas das pessoas... Bom, o Rafa, que hoje é o meu braço direito lá na Charlie, está comigo desde o início, né? Então, tá desde a gente. Depois eu tenho os outros pessoal. Nós temos duas empresas. Nós temos a fábrica da Charlie e temos a loja Charlie, né? E tanto um quanto o outro, a gente tem uma rotatividade muito baixa, porque a gente está sempre inovando, sempre buscando, sempre conhecendo. O próprio Ravioli não partiu de uma ideia minha, partiu de uma ideia deles. Então eu permito com que eles façam, criem, tenham ideias, que cheguem até mim e digam: Charlie, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo. A gente está toda hora trocando... É uma criação colaborativa. A gente está toda hora trocando figurinhas, assim, dizendo: olha isso, olha que legal. Ontem mesmo chegou um livro para mim, eu cheguei lá, a primeira coisa foi mostrar o livro para eles, aí estava todo mundo entusiasmado em querer fazer, sabe? Então, eu acho que isso estimula, né, o colaborador a estar com a gente, né? Isso estimula. A gente trabalha com também PPR, que eu acho que é interessante, porque a gente entende que eles são colaboradores e que eles devem participar juntamente dos lucros da empresa, porque assim existe uma responsabilidade maior em cuidar, né, das coisas que estão aí, das coisas que estão no entorno. Então, eu acho que isso é bem interessante também. Então, eu acho que é uma construção, é como uma família, né?
você está toda hora conversando, dialogando, entendendo. Quando os problemas surgem, a gente não discute, a gente resolve e depois vai atrás do que aconteceu. Então, trabalhar com uma equipe, hoje nós temos a equipe de 12 colaboradores, né? E a tendência para agora, 2026 para 2027, a gente aumentar ainda mais. Então, tanto na parte de produção quanto na parte de atendimento, né? É educar, né? Eu acho que ninguém sai de um curso 100% preparado, né? Eu fui estar preparado a administrar um estabelecimento depois de ter errado algumas vezes, né? Então, É só a prática, só e a a prática e a experiência, né? experiência vai levando isso, né? Então, eu não tenho como pedir para um colaborador acertar sempre, né? A partir do momento que houve um equívoco, houve um erro, bom, onde é que a gente errou? Como é que a gente vai resolver isso e de que forma a gente vai fazer? Então, isso faz com que as pessoas trabalhem, né, felizes. E eu estou aprendendo, eu continuo fazendo, eu não estou mais errando, e a gente vai nessa construção, né? Eu acho que o produto diferenciado ajuda também um pouco isso, né? Tá sempre inovando, ajuda um pouco isso, porque estimula também eles a criarem, a fazer e não trabalhar num processo repetitivo todo dia fazendo a mesma coisa, né? Então, a educação ela é fundamental, que as pessoas façam as capacitações, façam os cursos, entendam, aprendam as técnicas bases, para depois, quando chegarem até a gente, diga, olha, aqui a gente Vou trabalha te dar o dessa teu jeito, vou forma. dar o meu jeito. Aqui a gente trabalha dessa forma. Isso. Você aprendeu essa técnica base, ela é perfeita, aqui que a gente vai fazer. Em cima disso, a gente trabalha isso, isso e isso. Então, e a gente vai sempre educando. Então, a pessoa, quando vem, ela vem feliz, né? Ela vem trabalhando feliz. A gente vai, a partir do ano que vem, começar com os estágios também. Então, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a Charlie. A gente chama de vivência gastronômica, né? Onde a pessoa vai até lá, passa um tempo com a gente, conhece, né? Conhece como funciona, e depois, se a gente vê se é uma pessoa que está afim, está disposta, a gente está precisando, a gente chama ela para se tornar colaborador com a gente. Então, acho que isso é o caminho que a gente faz. Muito legal, gente. Eu posso dizer para vocês que a gente já terminou o programa. Mentira. A gente já rápido, tem, né, a gente tem gente? quase 1 hora que a gente está conversando. Se deixar, a gente fica, né? E eu acho que o nosso objetivo era dizer que pão não é só pão, né? Não é só um pão. Né? Olha tudo que envolve o cuidado, o carinho, a história, né? O afeto que está ali envolvido na produção desse produto. Então, antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem, assim, antes de vocês se despedirem e deixarem os arrobas de vocês, se tivesse que dar um conselho, dar uma dica, né? 5 passos para, né? Para quem está nos ouvindo e que quer começar a trabalhar com pão, que tem esse produto, que quer inovar no mercado da gastronomia, que quer iniciar, né? Trabalhando com farinha, trabalhando com mesa grande, né? O que é que vocês diriam? Olha, hoje o leque de opções que se tem para estudar não faltam, né? A gente tem cursos de capacitação, a gente tem a própria internet que consegue trazer muita informação para a gente, que na nossa época, Não né, pelo menos na minha, não tinha. Eu colecionava tudo que eu podia. Eu sou da época que quando eu era pequeno, eu mandava cartas para as empresas, e as empresas mandavam as receitas para a gente. Então, a gente conseguia, utilizava as receitinhas que a marca mandava. Então, é estudar. Eu acho que o fundamental é estudar. E não estudar somente o ato de saber, o ato de fazer o produto, mas tudo que... Não só a operação. Não só a operação. Sim, eu acho que é importante estudar. Quando você quer entrar no mercado, o início é saber estudar, né, o ato de fazer. Mas você tem que estudar o ingrediente, que é fundamental. Porque para fazer um pão, você precisa de alguns ingredientes. Se eu adicionar 10 gramas de açúcar a mais, se eu adicionar 10 gramas de sal a mais, é outro pão. O pão muda completamente. Se eu misturar as farinhas, o que acontece? Então, estudar o ingrediente, entender como ele funciona, como ele trabalha, para depois criar um produto naquilo que eu quero, é uma coisa. Repetir receita, tem máquina hoje que faz e tá tudo certo. Mas você entender, estudar e entender como funciona cada ingrediente que eu vou trabalhar, se eu pegar um tomate, o que eu posso fazer com tomate?
Posso fazer salada, posso fazer 50 tipos de produtos. Tá, e fora isso, o que mais que eu consigo fazer? E eu acho que é aí onde que tem que chegar. É aí onde eu preciso estudar, porque aí você vai buscar o seu diferencial. É aí que você vai estar fugindo do senso comum, né? Se você quer ser diferente, se você quer buscar, se você quer trabalhar. Então, inicialmente, estuda, conhece o ingrediente, aprende a trabalhar o processo e depois aprende a gerir tudo isso. Eu acho que é basicamente isso. Simples assim. Só isso. Isso aí. Eu quero acrescentar a fé, muita fé para empreender, né? Eu sou muito mais da parte administrativa do que da parte, né, do mão na massa, né, lá no café. Eu faço a parte da confeitaria, minha mãe que faz a parte dos pães, enfim, outros salgados, né? Mas eu diria, sim, estudar muito. E o planejamento é a parte tão importante quanto saber o que se quer fazer, é saber como fazer, né? E se cercar de pessoas que tenham habilidades diferentes das tuas. Porque nós somos um conjunto, né? São engrenagens. E nesse momento em que está nascendo alguma coisa, você precisa ter pessoas que façam e que pensem e que olhem diferente de você também, né? Então, estudar, planejar, né? Saber o que quer fazer e ter muita fé, muita resiliência, né? Eu diria que é assim, simples assim. Resiliência é importante. Queria que vocês, então, se despedissem do pessoal que está nos assistindo, aí deixando mais uma vez os endereços, os arrobas, para que o pessoal procure, tanto presencialmente, para quem é aqui e tiver a possibilidade de visitar, Claro. como para aqueles que não são aqui de Caxias e que talvez não venham tão cedo até aqui, mas que possam conhecer um pouquinho do produto e do serviço de vocês através das redes. Quem quiser conhecer a Charlie Bakery, nós ficamos na rua Marcílio Dias, 87, no bairro Exposição, bem pertinho do Parque dos Macaquinhos e da Prefeitura. Atendemos de terças a sábados, das 11h30 às 19h, exceto sábado, que é das 10h30 às 2h30 da tarde. E quem quiser seguir nas redes sociais é charlie.bakery. Muito bem. E nós, da família Pese Café Colonial, estamos todos os sábados e domingos, das 11h30 às 4 da tarde, com um café colonial delicioso, maravilhoso, em Vila Cristina, aqui em Caxias do Sul. E quem quiser nos seguir nas nossas redes, será um prazer, né? É @famiglia, com G, Famiglia Pese, Café Colonial. Pese com 2 Es. Pese com 2 Zs, de zebra. Isso mesmo. Exatamente. Eu sou Denise Sefrim, diretora do Senac, aqui de Caxias do Sul. Foi um prazer conversar com vocês durante essa 1 hora. Realmente, eu acho que eu aprendi muito. Foi muito gostosa essa conversa. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Tenho certeza Também. que todo mundo aproveitou também. Dizer que tu encontra o Senac no @Senac Caxias do Sul. Acessa lá todo o nosso portfólio. Estamos com toda a programação dos cursos do ano de 2026 abertas, né? Então, disponíveis para você. Cursos como cozinheiro, auxiliar de cozinha, confeiteiro, padeiro, né? Todas as oficinas disponíveis na área de gastronomia e as novidades, que é o técnico em gastronomia, então iniciando em março, agora de 2026, o sommelier de vinho, sommelier de cervejas, o bartender, o maître, né, que são cursos nos laboratórios novos, legal. então aí com muitas novidades, leque né, bem acontecendo. amplo. E oficinas, eu acho que a gente tem umas 30 oficinas diferentes esse ano aí, maravilha. então muita coisa boa, inclusive de pães, de bolos, de tortas, muita coisa legal acontecendo. Então, te espero no @Senac Caxias do Sul. Também me encontra no Denise_Sefrim. E te espero nos próximos episódios aí. Estamos quase encerrando essa 2ª temporada, já com a 3ª temporada na ponta do lápis para liberar as pautas para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.